Sexta-feira, 2 de junho, é destaque hoje, aqui no Jornal de Blumenau. Escola de Blumenau terá investimento milionário em infraestrutura. Encontro com jornalistas debate um marco temporal na Alesc. Maior feira solidária de Santa Catarina será realizada nesse final de semana na Vila Germânica. Metropolitano estreia neste domingo na Série B do Campeonato Catarinense. Esses e outros destaques agora, no Jornal de Blumenau. Olá, boa noite. Final de semana deve ser de tempo firme aqui na cidade. O sol deve predominar tanto amanhã, sábado, quanto no domingo. Confira a previsão do tempo com a meteorologista do Alerta Blue, Emily Ramos. Boa noite, Jorge. A tendência para este final de semana, tanto no sábado quanto no domingo, é de tempo firme sobre a região de Blumenau. Vamos continuar com a atuação da massa de ar seco, que vai favorecer ao longo dos dias um amanhecer com temperaturas mais amenas, com mínimas que variam em torno dos 16 graus. Mas ao longo do dia vamos ter o predomínio de sol e meia variação de poucas nuvens. E essa condição vai favorecer a elevação gradual da temperatura e deixar as tardes mais aquecidas, com máximas que vão ficar em torno dos 27 graus. E essa condição de tempo firme também permanece no início da próxima semana. Da Defesa Civil de Blumenau, meteorologista Emily Ramos. O acesso à Ponte dos Arcos volta a ser interditado neste final de semana. A ponte que liga os bairros Ponta Aguda e Vorstadt estará passando por obras de revitalização. Nesse final de semana segue o serviço de pintura. Trânsito sobre a ponte ficará interditado amanhã e domingo entre as 5 horas da manhã e 7 horas da noite. Em caso de chuva, o serviço pode ser reagendado para outra data. Escola de Blumenau terá investimento milionário em infraestrutura. A ordem de serviço foi assinada nesta quinta-feira. Mais uma escola de Blumenau teve ordem de serviço assinada para obras de melhoria, fornecendo mais segurança e qualidade para alunos e servidores. A Escola Básica Municipal Professor Fernando Osterman terá obras no ginásio e no entorno do local, totalizando 640 metros quadrados de construção e mais de 192 metros de muros. Aqui na Fernando Osterman, uma assinatura de ordem de serviço que vai fazer a melhoria desse espaço, desse ginásio coberto, melhorando a estrutura de sustentação dele, que era uma demanda antiga aqui da comunidade, e também um assunto muito importante, que é a segurança da escola. Nós faremos o melhoramento de todo o cercamento da Fernando Osterman, também do CI, professora Maria Zimmermann, que faz a extrema aqui com a Fernando Osterman, garantindo e melhorando a segurança dos nossos estudantes, dos nossos profissionais de educação, que é uma demanda recorrente que nós estamos recebendo na educação aqui do nosso município. O investimento na instituição será de mais de R$1 milhão com recursos próprios da Prefeitura de Blumenau. As obras devem iniciar nos próximos dias, com prazo de 300 dias para a conclusão. Então, para nós é uma alegria, uma satisfação, vamos ter a nossa escola reformada, né? Enfim, e vamos continuar com o nosso objetivo de sempre, que é compactuar com a educação de qualidade que já é realizada pela Rede Municipal de Ensino de Blumenau. Vai ser realizada na próxima semana a 12ª edição da Feira de Inovação e Empreendedorismo do Centro de Ciências Tecnológicas da FURB. O objetivo é estimular o desenvolvimento da ciência e da tecnologia na comunidade acadêmica. O objetivo principal é fechar, ou seja, todas as disciplinas, né, e todas as questões de TCCs que tenham viés de inovação, viés de empreendedorismo, podem participar da feira, né? Então, ela é aberta a toda a comunidade acadêmica, seja de alunos, também professores, também técnicos administrativos, pode apresentar os seus trabalhos, ou seja, na feira.
qual é o foco desse evento e também quais aí as premiações que os melhores trabalhos estarão concorrendo. O foco principal são trabalhos voltados à inovação e empreendedorismo, né? A premiação, então, ocorre do primeiro ao terceiro colocado, né? Que ganha, no caso, o valor de R$ 1.500 para o primeiro colocado, mais troféu, mais mentoria, né? Ou seja, para a continuidade dos negócios. E para o segundo colocado, R$ 800, também com a premiação de troféu e certificado, né? E em torno de R$ 500, ou seja, que é o terceiro colocado. A Feira da Inovação da FURB será aberta na próxima segunda-feira, às 18h30. Os trabalhos inscritos serão expostos no hall de entrada do Centro de Inovação de Blumenau, na segunda e na terça-feira. A relação dos 11 trabalhos finalistas será divulgada na terça-feira, ao meio-dia. Junho é um mês dedicado a ações de preservação do meio ambiente. Aqui em Blumenau, as ações começaram com distribuição de mudas de árvores na prefeitura ontem. A programação será aberta oficialmente na próxima segunda-feira. A Assembleia Legislativa do Estado também terá ações voltadas ao tema. Ontem foi realizada uma mesa de debates sobre o jornalismo ambiental. A discussão girou em torno do marco temporal, tese aprovada na Câmara de Deputados e que trata da demarcação de terras indígenas. Segundo Fábio Bispo, a tese busca prevalecer determinados grupos em detrimento ao outro e é a principal ameaça contra os povos indígenas. A pauta ambiental hoje ela é a pauta do dia, ele é o assunto que rege aí, né, os acordos internacionais, a nossa relação com o meio ambiente, a nossa relação também com o nosso, né, ambiente, com a nossa saúde, né? Então eu acho que é muito importante trazer esse assunto hoje para essa Casa Legislativa, que é o espaço também, né, para o debate democrático e onde também são tomadas as decisões. Eu só espero que a gente possa colaborar, né, e contribuir com esse debate. O mês do ambiente na Assembleia Legislativa seguirá até o dia 29 de junho. Estão abertas as inscrições para a participação em caminhadas noturnas no Parque São Francisco de Assis, aqui em Blumenau. São 2 caminhadas previstas para este mês, nos dias 6 e 15, a partir das 7h30 da noite. A participação é gratuita. O objetivo é proporcionar uma experiência diferente aos participantes, com a chance de avistar animais de hábitos noturnos. O maior evento solidário de Santa Catarina vai ser realizado nesse final de semana na Vila Germânica. A Feira da Amizade será aberta na manhã deste sábado. O sábado e o domingo serão marcados pela 33ª edição da Feira da Amizade de Blumenau. Os 4 setores do Parque Vila Germânica serão divididos entre gastronomia, workshops, apresentações culturais, exposições e muito mais. A Banda Municipal de Blumenau, o SAMAI, o Clube de Mães e diversos outros projetos estão entre a lista de 37 entidades confirmadas. O evento acontece gratuitamente das 10 às 22 horas no sábado e das 10 às 19 horas no domingo. Um abraço, Jorge, tudo bem? O Clube Atlético Metropolitano estreia na Série B do Campeonato Catarinense de Futebol neste domingo, às 3 horas da tarde, lá na cidade de Ibirama, contra a equipe do Santa Catarina, da cidade de Rio do Sul. Santa Catarina que foi fundado aqui na cidade de Blumenau, né? Tem essa curiosidade aí entre as 2 equipes. Na história de confrontos, 2 vitórias do Clube Atlético Metropolitano, nenhum gol sofrido até hoje nesses confrontos. A partida começa às 3 da tarde no estádio da Baixada em Ibirama. Os ingressos custam R$ 40 as cadeiras centrais e R$ 20 as arquibancadas laterais. O torcedor pode comprar o ingresso na bilheteria lá do Complexo da Baixada em Ibirama. As demais partidas, sábado nós teremos o Guarani recebendo o Internacional de Lages e no domingo, no mesmo horário, o Caçador recebe a equipe do Carlos Renault. A rodada vai ser completa lá na quinta-feira, apenas no feriado Corpus Christi, quando a equipe do Juventus recebe a equipe do Nação pelo Campeonato Catarinense da Série B 2023.
A Rádio Blue Esportes e a Rádio Arca da Aliança 100.1 FM transmitem o jogo a partir das 2 da tarde com a equipe Show de Bola do Rádio Esportivo de Santa Catarina. Você é nosso convidado. O Blumenau Futsal segue a sua preparação aí para o jogo da próxima terça-feira na cidade de Blumenau contra a equipe do Corinthians. Os últimos ingressos no valor promocional do primeiro lote já estão acabando. Então o torcedor que quiser ir até o ginásio do SESI na terça-feira, a procura é muito grande, precisa rapidamente ir atrás do seu ingresso. www.blumenaufutsal.com.br para comprar o ingresso antecipado. A 9ª rodada do Campeonato Brasileiro de Futebol começa sábado com Fortaleza e Bahia, Cruzeiro e Atlético Mineiro, Atlético do Paraná e Botafogo, América e Corinthians, Santos e Internacional de Porto Alegre. Domingo, Fluminense e Bragantino, Grêmio Porto Alegrense e São Paulo, Palmeiras e Coritiba, Goiás e Cuiabá, e segunda-feira tem Vasco e Flamengo, jogo marcado para as 8 horas da noite, aqui lá no Maracanã. Então Vasco e Flamengo pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. O Campeonato Brasileiro da Série B tem a movimentação também das equipes de Santa Catarina, Chapecoense, Criciúma, Avaí também entram em campo nesse final de semana pelo Campeonato Brasileiro da Série B. A equipe da Chapecoense joga hoje, está em campo nesse momento, contra o Ceará lá no Castelão. Daqui a pouco, 9h30 da noite, em Criciúma e Atlético de Goiás. E amanhã, 4 da tarde, a equipe do Juventude recebe a equipe do Avaí. São os catarinenses aí na Série B do Campeonato Brasileiro. Amanhã a gente volta, ou melhor, segunda-feira, né, a gente volta repercutindo a estreia do Metropolitano e o convite, mais uma vez, todas as plataformas digitais da Blue Esportes e também na Rádio Arca da Aliança FM 100.1. 100.1 é o digital. O velho rádio para você acompanhar a estreia do Verdão na competição. Um abraço, Jorge. Bom final de semana para ti e para toda a equipe. A seguir, vamos falar da expectativa da estreia do Metropolitano na Série B do Campeonato Catarinense de Futebol. O jogo de estreia será nesse domingo. A gente volta já já. Dicave Volvo, referência em prestação de serviços, venda de caminhões e ônibus. Ampla cobertura no estado com 14 filiais. Completa estrutura para atender com rapidez transportadores de todo o Brasil. Venha conhecer a Dicave Blumenau, às margens da BR-470. São 2.800 metros quadrados com todos os serviços de mecânica e todas as soluções para o seu caminhão. Possui 12 boxes, showroom de vendas, sala de motorista, área de treinamento, refeitório e amplo pátio. Aproveite e tenha 2 anos de garantia em peças genuínas Volvo. Entre em contato e agende seu serviço. Dicave, a sua concessionária Volvo em Santa Catarina. Estamos de volta aqui no Jornal de Blumenau, abrindo o nosso bloco de entrevista. Neste domingo, Metropolitano, representante do futebol blumenauense, estreia na Série B do Campeonato Catarinense de Futebol, tentando fazer diferente do ano passado, quando não conseguiu retornar para a elite do futebol catarinense. Para fazer uma avaliação do futebol, do esporte, estou recebendo hoje aqui o comentarista, analista esportivo, cronista esportivo, escritor Silvio Keller. Obrigado pela participação, Silvio. Jorge, eu que agradeço o seu convite. É sempre bom a gente voltar a uma casa que a gente serviu, em que a gente foi muito feliz, e por questões profissionais, a paixão nossa é o futebol e com consequente comunicação nessa área, mas não é a nossa carreira de muitos anos, mas é sempre bom voltar e estar aqui com vocês, com o público da Galega. Bom, vamos falar um pouquinho sobre o Metropolitano, o histórico deste time que representa a cidade de Blumenau, longe da cidade de Blumenau, e que por isso acaba tendo muitas dificuldades em criar raiz, aumentar a sua torcida e envolver a cidade com o futebol. É mais ou menos isso, Silvio? É bem por aí, Jorge. Mais um ano de dificuldades para o representante de Blumenau e do Médio Vale. Até pelo nome, o Metropolitano tem essa responsabilidade de atender às expectativas de Blumenau, que é exigente sempre, não só no futebol como no esporte amador, haja vista que é eternamente campeã nas competições amadoras, e isso eu sempre digo é transportado para o futebol. E para o Metropolitano vai sim ser mais um ano em busca de um lugar do qual a região sempre esperou que ele não tivesse saído, mas aconteceu. Bateu na trave ano passado, algumas situações aí nunca bem entendidas, né? Mas o fato é que a distância, você colocou bem, a logística, que é uma conta difícil de se fazer no futebol,
quando você não está na sua casa. O Metropolitano tem uma certa estrutura, é verdade, em parceria com empresas, né? Tem a sua sede, mas transportar isso para cerca de 100 quilômetros da cidade se distancia dessa logística, porque o detalhe tem feito a diferença no futebol, e ainda mais numa competição secundária, como é essa da segunda divisão, né? E é verdade. E o pior é que o Metropolitano não cria raiz aqui, não cria em Ibirama, não cria torcida aqui, não cria em Ibirama. É fato. É um tempo de dificuldade e de restrições que o clube vai passar até que consiga, sim, mandar na sua casa, né? Dizem que a felicidade de uma família plena é dentro da sua casa. Isso. O Metropolitano não a tem. Essa é a verdade. Como, por outro lado, o torcedor de toda a região, que é um apaixonado por futebol, também não encontra atendimento e reciprocidade. Quantos conseguirão subir até Ibirama para acompanhar o clube no domingo à tarde? Pouca gente, Jorge. Com várias adversidades, né? Começar por uma rodovia que não gera segurança até para uma viagem dessa. Exato. Agora, Silvio, nós blumenauenses que gostamos de esportes e nascemos com vocação esportiva, Blumenau é uma cidade que hoje tem 7 modalidades representando o município em competições nacionais, então nós temos uma vocação esportiva. Blumenau tem aqui muitos moradores que saem da cidade para ver grandes jogos pelo país, então nós temos uma paixão pelo futebol, mas nós nos acostumamos a não ter futebol na cidade? Eu diria que nós nos acomodamos. Essa que é a verdade. Há um transporte desse atendimento, em vez de ser feito por aqui, passou a ser feito. Todas as plataformas nos mostram competições, não só de futebol, para todos os gostos de qualquer parte do planeta. E isso faz com que a dificuldade seja maior ainda por você ter que apresentar um espetáculo, né? Eu tenho dito que não tem só galinha morta na segunda divisão. O Metropolitano, que tem a tradição, tem o nome, não é fácil esse acesso, haja vista que a ausência de recursos que se tem, não tem mídia, não tem patrocinador, tem patrocinador, enfim, transporta o Metropolitano para uma dificuldade bem maior para conseguir atender a expectativa do acesso, que é sempre obrigatória, e com um futebol de qualidade. Nós sempre queremos mais. É incrível, o blumenauense ele foi acostumado a essa exigência de querer ganhar e ganhar bem, e não tem encontrado isso. Isso torna o trabalho do Metropolitano, desses heróis que estão conduzindo o Metropolitano, todo o nosso respeito, né, ao presidente, aos demais diretores, mais difícil ainda a missão deles, Jorge. É verdade. Cada vez mais, né? Cada vez mais. E a terceirização do futebol é a solução para uma situação como nós vivemos aqui em Blumenau, onde parece que o futebol não emplaca, não dá certo? É uma medida que eu chamo de curto prazo, de visão imediata, para você poder fazer, mas socializam-se os resultados, ou seja, não se colhem os frutos desse tipo de trabalho, né? Vamos botar o dedo na ferida. Entendamos que o Metropolitano consiga, com o elenco que vai ter que montar, está em montagem, finalização para jogar domingo já, e vai montar isso durante a competição. Essa que é a verdade. São temporadas de curto prazo, aparecendo 1 ou 2 revelações. É certo que nós a perderemos para o parceiro, né, que conduz o clube no regime de terceirização. Eu sempre fui contra parcerias, mas eu tenho que entender, eu tenho que ter a responsabilidade de conviver com essa necessidade do Metropolitano na ausência de recursos. E isso é uma realidade. Só que eu sempre falo isso. É possível, dá trabalho, é difícil, mas qualquer clube, pequeno é o caso do Metropolitano, só tem uma garantia de continuidade: a base. Há que se estruturar, há que se começar, buscando os clubes amadores, buscando todas as praças da periferia de Blumenau e começar um trabalho de aderência para trazer o torcedor de volta e junto de valores. Eu escuto muito que Blumenau não tem valores suficientes para fazer um bom time como tinha no passado. Não é verdade. Em toda a região pipocam muitos valores que, uma vez trabalhados, dentro de uma escala de tempo, pode fazer com que o Metropolitano e qualquer clube da região tenha valores da região vestindo a sua camisa.
Com isso, eu não estou dizendo que eu sou nacionalista, convicto, que eu não quero que venham valores de fora. Mas vou te dar um exemplo curto. Eu não me sentiria confortável em que o Metropolitano trouxesse uma equipe pronta, como é o adversário de domingo, Santa Catarina Clube, que é de Camboriú, mas manda os jogos do Rio do Sul, vai usar o Suzano da 3ª divisão de São Paulo vestindo a sua camisa. São jogadores que virão cumprir a sua agenda esse meio de temporada e retornarão para São Paulo, sem nenhum comprometimento, sem nenhuma expectativa de retorno até financeiro depois. Para o Suzano vai ter. Para o Santa Catarina e para os torcedores, poucos que possam ser do Santa Catarina, pouca realização vai ter, Jorge. É verdade. Mas a terceirização é, como você falou, né, a forma atual de se poder fazer o futebol sem o apoio necessário para poder fazer isso aqui na cidade, né? Então se houve essa terceirização. E é mais um distanciamento. Cada vez mais fica distante. E quando a gente fala que não tem condições de formar uma torcida, né? De formar uma corrente pela modalidade de futebol profissional aqui na cidade, por esse distanciamento com a cidade, com o torcedor, a falta de informações. Quem sabe que o Metropolitano vai estrear domingo na Série B do Campeonato Catarinense? Muito pouca gente numa cidade forte, pujante, financeiramente forte, que é Blumenau, cerca de 400 mil habitantes, e que não tem futebol. Muito pouca gente, é certo. A mídia, ela se aproveita, é claro, da facilidade hoje de dar uma visão globalizada, até porque não há disposição de informações. Vai lá, Metropolitano, o campeonato, eu chamo isso de torneio, 2ª divisão. Eu disse para o Crispim, diretor de competições, não é campeonato, é um torneio. Ele tem menos de 90 dias, Jorge. Ele começou ali semana passada e em 27 de agosto é o último jogo. Olha, veja bem o custo disso. Exato. Né? Quanto você emplaca num curto tempo para poder ficar parado mais 8 meses. Mais 8 meses. E você tem que ser obrigado a contratar um jogador por um contrato mínimo de 6 meses. Vai contratar por 6, vão lá, faz um mês de temporada e joga 3. Fica 2 meses tendo que arcar com o gasto de folha para fazer o quê? Para não jogar. Então, assim, muita coisa falta no futebol. E falta muito mais para os pequenos e médios clubes, que são a maioria do Brasil, né? O maldito calendário é como eu sempre me refiro, que não é resolvido para os cerca de mais de 800 clubes profissionais do Brasil, apenas os 20 mais 20 e os da Série C também, eles têm uma garantia mínima de 8 meses. O resto, na verdade, é time de temporada, é time de estação. É muito ruim isso. A gente falou há pouco de terceirização. Tem uma terceirização oficializada no futebol brasileiro agora que chama-se SAF, que nada mais é do que pegar o futebol e passar para uma empresa tocar para aquele determinado clube e assumir os custos desse departamento. Nada mais é o que o Metropolitano está fazendo com uma empresa para disputar a Série B do Campeonato Catarinense. Aqui é diferente porque é por um período pré-determinado. E a SAF, né, a empresa assume com o ônus o departamento de futebol de um clube. Será esse o caminho para o futuro do futebol? Eu sou um tradicionalista, eu sou classificado como um tradicionalista no futebol e até na vida também. Eu entendo que um meio termo até pode ser possível, mas não se pode abrir no futebol e em outras modalidades também, do profundo conteúdo de comprometimento social que existe, principalmente nesse esporte. Então, eu gostaria, e acredito que os que nos assistem também, muito de nós termos assim, no time do Metropolitano, um menino lá do Garcia, um conhecido meu lá do bairro da Fortaleza. Isso faria com que muita gente pudesse ir ao estádio e se sentiria representado com aquela camisa do clube, né? Alguém da região. Porque o que a gente vê é esse distanciamento que você falou, ele infelizmente não é só nos resultados. Você terceiriza, como fez o Metropolitano ou uma SAF, e eles arcam com o ônus e com os resultados também são colhidos por aí. Há uma sangria, mas a sangria maior que eu vejo que existe é do fim da tradição, da paixão e do amor ao futebol. É isso que muito está se perdendo, Jorge. E isso é muito triste. É uma frieza em relação ao Metropolitano muito grande.
por conta desse processo. E não é o fim de uma cidade que deixa de gostar de uma modalidade, ao contrário, o blumenauense gosta muito de futebol. Exatamente. O que ele não assume é o time ou os times da... Sabe que o Beck vai começar a disputar agora, a terceira divisão. Na semana que vem, a terceira divisão do Campeonato Catarinense. Então, o blumenauense ele não assume os times da cidade. Ou os times não assumem a cidade também, não se fazem aparecer, não se fazem notar na cidade. É bem isso. É um misto das duas situações, mas muito os clubes, com as suas fragilidades, com as suas fraquezas de recursos, fazem com que eles adotem a terceirização. É um mal necessário, imediato, e o Blumenau está no mesmo caminho também, com o pessoal de Joinville, e isso distancia ainda mais. Respeitosamente a esses parceiros do clube, entre eles e alguém da casa, eu gostaria de ter alguém da casa como eu tive no passado, no Metropolitano, no Blumenau, no meu saudoso Palmeirinhas, em que a gente chegava no estádio, era recebido pelo presidente, que dava um abraço, senta lá. Eu tenho uma saudade danada, não sei se eu sou um cara vencido, mas isso sim promovia... que saudade eu me lembro de um Palmeiras 6, América 0, numa festa de São Paulo Apóstolo, um domingo de chuva de manhã, que eu saí, morava aqui na rua São Paulo, que eu saí da festa e corri lá para o Aderbal para ver o Palmeiras com Peter Vavaelinho enfiar 6 no Palmeiras, mas quando eu entrei, estavam todos lá, os diretores empurrando a torcida, vamos lá. É isso que se perdeu, Jorge, está uma coisa muito fria. Perdeu a ligação com a cidade, né? Perdeu. Com o blumenauense de um modo geral. Perdeu. A gente teve aqui já no fim do Blumenau Esporte Clube, né, já na entrada da falência do Beck, o Chicão com a equipe de Júnior, correndo aí o campeonato estadual. Eu lembro que sábado à tarde a gente montava nosso pessoal lá no Garcia para fazer torcida, para ajudar, para viajar, porque a gente admirava o Chicão. Exato. Né? Nós tivemos a última família indo no estádio torcendo por um filho da cidade aqui, que foi a família do Paulinho. Lá do Garcia, pelo Metropolitano. Exato. Que eram coisas maravilhosas isso, né? E que a gente perdeu, que eu não sei se volta. Tomara que sim, tomara que a gente consiga buscar essa reintegração, né, dessa modalidade que é o futebol profissional com a cidade, que é muito importante. E não era só o Garcia que se sentia representado, era a cidade toda. Era a cidade toda. E ver aquele menino entrando em campo. E nós tivemos Rafael Schmidt no Guarani. E depois jogando na França. Na França. E tantos outros que saíram, que estão fazendo sucesso fora. O Natan e tantos outros aí. Temos o Natan, tivemos goleiro no São Paulo, ali no Morro da Goiaba, tu vê? Sim. Então tudo isso é uma demonstração de que é mais uma modalidade esportiva em Blumenau que pode dar certo. A gente só tem que descobrir como. E esse é o grande desafio. Esse é o grande desafio. Eu quero acreditar que seja possível nós reconquistarmos isso tudo, ter essa aderência, ter esse sentimento de representatividade no elenco quando entra em campo, né? Você sabe que a gente ajudou, eu não gosto de conjugar, mas a gente ajudou muito o futebol daqui, né? E todas as faces digitais desses clubes, quando surgiu a internet, a gente fez com a empresa nossa, sem cobrar nada, só entregando, desde o Metropolitano, o Beck, o Madureira, o União de Timbó, o 15 de Indaial, o Brusque, o primeiro site do Brusque foi a nossa empresa que fez, a gente fazia com muito carinho, mas a gente sentia ali uma proximidade. Eu me lembro uma vez, acho que estava lá na entrada do César, eu parei o elenco, por favor, não saiam de campo sem se juntarem em irem até a arquibancada e agradecer aquele povo. Era uma quarta-noite chuvosa e tinha ali umas 2.000 pessoas, Jorge, fria de inverno, e tinham mais de 2.000 pessoas no SESI, pais de família, enfim, gente com problema financeiro. Não saiam de campo sem agradecer a esse povo. E eles foram lá. A torcida não queria deixar o elenco sair de campo. É isso que tem que voltar. É isso essa que faz paixão. Falta. Essa paixão. Tem que ter essa paixão, né? Tem que voltar. Silvio Keller, domingo então começa para o Metropolitano, representante de Blumenau na Série B do Campeonato Catarinense de Futebol, a disputa da segunda divisão contra o Santa Catarina. O jogo será realizado em Ibirama às 15h. 9 times disputam essa competição, 8 vão passar para a segunda fase. Jogos eliminatórios a partir daí até chegar à decisão do campeonato. E os 2 finalistas sobem para a elite do futebol
Catarinense. E semana que vem o BEC estreia na 3ª divisão do Campeonato Catarinense. Aí eu já não sei como é que é a fórmula de disputa. É no mesmo formato, mas é a categoria ainda sub-20, né? Que utilizará o Blumenau, como os demais também, grande parte desse elenco, porque a profissional em setembro é sub-23, com limite de 6 jogadores. Então essa base do Blumenau é o que vestirá a camisa do Blumenau profissional lá em setembro. Muitos meninos aí de Indaial e da região estão sendo aproveitados. Isso é muito importante. É muito importante, sim. O BEC joga em Indaial, Metropolitana em Ibirama, ninguém aqui. Ninguém em Blumenau. Obrigado. Até rimou, né? Obrigado pela tua participação, Silvio. Obrigado, Jorge. Um abraço a todo o público da TV Galega e sempre à disposição. E é sempre bom, eu falo de novo, voltar a casa e a gente sempre fica muito feliz, porque foi feliz aqui, tá bom? Tá certo. Silvio Keller participou com a gente e assim nós vamos fechando o Jornal de Blumenau desta sexta-feira. Para você um maravilhoso final de semana, divirta-se sempre com responsabilidade. Nós voltamos na segunda-feira. Até lá!